Lá do céu, o Senhor Deus olha para a humanidade a fim de ver se existe alguém que tenha juízo, se existe uma só pessoa que o adore verdadeiramente. Com estas palavras do Salmo 14, versículo 2, saúdo a todos e todas que nos assistem, por isso sejam bem-vindos a esta celebração online, onde queremos celebrar a Deus e fortalecer a fé neste quarto domingo da Páscoa. Nós somos comunidade do Senhor que quer louvá-lo e adorá-lo. Nos conectamos a Deus em união, não fomentamos a discórdia, mas a paz e a união, a exemplo dos primeiros cristãos. Cantemos juntos, como é bonito o Senhor. Senhor, cada manhã te agradecer. Mais uma vez teu amor vem me chamar para viver contigo, Pai de amor. Eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Contigo, Pai de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã ter o meu pão e desejá-lo também a cada um dos meus irmãos. Contigo, Pai de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Contigo, Pai de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã recomeçar, tendo a certeza e a fé que tua mão vai me ajudar. Contigo, Pai de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Contigo, Pai de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. Apesar das diferenças, nós podemos celebrar comunidade. A igreja é um lugar onde os diferentes se encontram e celebram em comunhão. Neste momento, celebramos em nossas casas, assim como os primeiros cristãos também faziam. Sempre que esta comunhão é trocada por pretensões egoístas e pessoais, nós pecamos e não promovemos a Deus. Por isso, com humildade e fé no coração, queremos reconhecer isso e confessar a Deus os nossos pecados em oração. Querido e amado Deus, nós chegamos humildemente diante da Tua presença e te pedimos perdão. Confessamos que também no convívio em comunidade temos falhado. Nem sempre temos nos comportado como pessoas cristãs, filhos e filhas Tuas.
deixamos de lado os ensinamentos de Jesus e vivemos a partir dos nossos próprios interesses. Confessamos que muitas vezes somos tomados de sentimentos ruins, de ciúme e inveja, que em casos extremos levam a discórdias, assim como também aconteceu com as primeiras comunidades cristãs. Confessamos que são muitos os momentos em que dedicamos tempos em conversas fúteis, discussões vazias e sem propósito, que não promovem a Ti. Por isso, Senhor, perdoa-nos e dá-nos o Teu Espírito Santo, para que possamos viver em paz, segundo os Teus preceitos, inspirados no Teu exemplo de amor. Amém. Em Romanos capítulo 12, versículo 21, a palavra de Deus nos aconselha dizendo: não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Reconhecidos e também arrependidos dos nossos pecados, assim nós queremos fazer. Deus se alegra com isso. Deus se alegra em ver a sua comunidade unida, apesar das diferenças que ali existem. Por isso, podemos caminhar rumo ao dia em que Deus nos chamar, na certeza de estarmos com Ele. Amém. Em preparação à leitura bíblica que nos conduzirá no momento de reflexão, convido a cantarmos juntos: pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Cristo me chama, Ele é pastor, sabe meu nome, fala Senhor. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. E verdade, precisamos acreditar. Sei que a resposta vem do seu ser. Quero seguir-te para viver. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Mãos estendidas, pede-me um pão, devo parti-lo com meu irmão. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Passo a ler da palavra de Deus um testemunho belíssimo que temos dos primeiros cristãos a respeito de como eles viviam a sua fé, uma forma muito bonita de nós nos inspirarmos para nós vivermos a nossa fé, tanto pessoal como comunitária, bem como na sociedade em geral, no nosso dia a dia. Por isso, compartilho palavras bíblicas de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 até 47. E ali a palavra de Deus nos diz assim: e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos, e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas, e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo, e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo, e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo
as pessoas que iam sendo salvas. Até aqui, esta belíssima palavra do Senhor. Igreja que serve, serve, igreja que prega e vive, não serve a si mesma, mas é parceira do Deus Salvador. Igreja que serve, serve, igreja que prega e vive, não serve a si mesma, mas é parceira do Deus Salvador. Como vamos mostrar quem é o cristão? Se vermos sua carne transformamos, das palavras de Jesus nasceu a vida, do servir de Jesus brotou a fé. Igreja que serve, serve, igreja que prega e vive, não serve a si mesma, mas é parceira do Deus Salvador. Igreja que serve, serve, igreja que prega e vive, não serve a si mesma, mas é parceira do Deus Salvador. Como saberão que Deus os amou? Como sentiram em sua própria carne o perdão, o amor, a esperança? Se a igreja de Cristo não servir, igreja que serve, serve, igreja que prega e vive, não serve a si mesma, mas é parceira do Deus Salvador. Igreja que serve, serve, igreja que prega e vive, não serve a si mesma, mas é parceira do Deus Salvador. Não podemos viver indiferentes ao que lentamente morre ao nosso lado. Como filhos de um Deus que é compassivo, não podemos deixar de nos servir. Igreja que serve, serve, igreja que prega e vive, não serve a si mesma, mas é parceira do Deus Salvador. Igreja que serve, serve, igreja que prega e vive, não serve a si mesma, mas é parceira do Deus Salvador. Irmão e irmã na fé, que belo testemunho, não é mesmo? Que maneira bonita de se viver comunidade a partir disso que nós lemos e também ouvimos. Nós vemos um pouco de como as primeiras comunidades cristãs começaram a se organizar vivendo a vida, moldados de acordo com a vontade e o querer de Jesus. Após ouvirem a pregação do apóstolo Pedro, onde quase 3.000 pessoas foram batizadas, as primeiras comunidades cristãs começaram a se organizar. Ao ouvirmos o texto bíblico, talvez nos venha à mente uma espécie de comunidade ideal, perfeita, sem falhas. Lucas não pretende pintar essa imagem romântica de comunidade, mas ele deseja mostrar que apesar das nossas diferenças, dos nossos erros e das nossas falhas, é possível viver e deixar-se guiar pelo Espírito Santo. Por isso, ele descreve a vida dos primeiros cristãos de maneira tão positiva, tornando-se uma inspiração para você e para mim, para todas as nossas comunidades. É como se nós pudéssemos colocar um espelho nesta comunidade, que aqui é descrita, e olhar para ela à luz daquilo que o Senhor quer e deseja de nós. Esses cristãos se ocuparam com algo que nós deveríamos nos ocupar constantemente na nossa vida, a saber, de sermos parecidos com Jesus, de viver a vontade de Deus, dos ensinamentos que Ele nos deixou para a vida diária. Esses cristãos, eles não confessavam Cristo apenas de boca para fora ou na teoria, mas eles viviam esta fé na prática no seu dia a dia. Martim Lutero, reformador da nossa igreja, ele disse que é sobre a pregação, a comunhão, o partir do pão e a oração que se reconhece a igreja cristã.
Estas são marcas centrais de uma comunidade que se espelha no ser de Jesus. A firmeza na fé destas pessoas é algo que impressiona. Sofrendo perseguições e ameaças constantes, mesmo assim souberam permanecer firmes, perseverantes. E perseverar não significa simplesmente conservar a tradição recebida, mas sim ocupar-se com a palavra anunciada pelos apóstolos, meditar nela e vivê-la como uma novidade de vida. Por isso, eles buscavam comunhão, que em grego se chama koinonia. A koinonia significa colocar de lado os interesses egoístas, visando somar forças para juntos servirmos ao Senhor. Assim, só há koinonia, comunhão, porque há comunhão com Deus. Havendo comunhão com Deus, essa comunhão se expressará na relação com o nosso próximo. Logo, se em nossos relacionamentos comunitários não houver unidade, atitudes de misericórdia e companheirismo, então é porque não há uma verdadeira comunhão com Deus. A falta de comunhão com Deus interrompe a comunhão com o próximo. Essa comunhão é a alegria de nós estarmos juntos, mesmo nesse momento virtualmente. Todos se sentiam essa alegria onde se doavam uns aos outros, a alegria de compartilhar, e todos se sentiam responsáveis uns pelos outros, cuidando uns dos outros. Isto é, um serviço realizado em amor. Essa união realiza-se em primeiro lugar no partir do pão, isto é, na comunhão eucarística celebrada com gratidão e júbilo, e ao mesmo tempo no partir do pão com os famintos e pobres. O pão eucarístico e o pão de cada dia que falta na mesa do pobre são inseparáveis. O partir do pão na celebração da Santa Ceia implica o repartir do pão também com quem está em necessidade. Era comum nas primeiras comunidades, antes do culto, as pessoas se alimentarem em torno de uma mesa comum. Quem mais tinha, compartilhava com quem tinha menos, ou muitas vezes com quem não tinha. Se colocavam em plena comunhão com Deus. Diante da oração, por isso, as vidas dessas pessoas eram caracterizadas pela oração e pela devoção. Comunhão verdadeira é aquela que partilha espontaneamente, em liberdade evangélica, que não necessita de pressão. Essas ações eram baseadas na espontaneidade amorosa, baseada na comunhão entre irmãos e irmãs na fé, como uma família deve ser. Essa comunhão evidencia-se na partilha dos bens, pois na medida em que alguém tinha necessidade, vendiam suas propriedades e distribuíam conforme necessário. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Para essas primeiras comunidades cristãs, a forma como viviam era consequência do Evangelho. A comunhão verdadeira não era apenas espiritual, mas assume todos os aspectos da vida. Não era uma obrigação religiosa, mas era um estilo de vida. Era a expressão das marcas do Cristo vivo no coração e no dia a dia. Querido irmão, querida irmã em Cristo, que imagem linda de pessoas convivendo, não é mesmo? Que imagem especial de comunidade fraterna. Nós temos diante de nós um grupo unido e perseverante. Seu jeito de viver a vida nada mais é do que fruto dos corações que estão transformados por Jesus. Suas ações nada mais são do que atitudes de corações que levam a sério os ensinamentos de Deus e os praticam na vida. Nós temos diante de nós uma comunidade que não só fala de Deus, mas uma comunidade que vive Deus. Pessoas que vivem Deus. Como disse no início da reflexão, o objetivo de Lucas não é pintar um quadro romântico da comunidade, pois na igreja as diferenças também aparecem e estão presentes. Igreja não é lugar para pessoas onde tudo está bem e bonito,
onde todas dizem sim para as mesmas coisas, mas também é lugar para as pessoas com opiniões diferentes. E mesmo assim, ali podem cantar juntas, podem orar juntas, podem ouvir a mesma palavra juntas. Por isso, a igreja é o hospital da alma. É o lugar onde nós chegamos com as nossas diferenças e ali nós congregamos. Isso é possível porque o nosso foco está em Jesus Cristo. Ele é o centro da comunidade, o centro da fé. E é nele que nós podemos nos manter unidos. Sem Jesus, nós até poderemos ter uma boa doutrina, mas sem a vivência e a prática concreta, por mais pura e embasada que a doutrina seja, ela se torna vazia e infrutífera. De pouco adianta. Seremos cristãos frios, sem muita base e sem alicerce. Quando nós entendermos isso, perceberemos que na comunidade ninguém manda ou desmanda, mas na comunidade todas as pessoas servem. Isso foi fundamental para que os primeiros cristãos fossem estimados no tempo de então, crescessem também em número de membros de pessoas e pudessem vencer todos os desafios. Talvez uma espécie de pandemia que testava a fé e também tentava desanimar e fazer as pessoas desanimarem. A partir do momento em que nós nos denominamos cristãos, o nosso coração e com isso as nossas ações deveriam ser pautadas e inspiradas em Jesus. As pessoas, ao terem contato conosco, deveriam perceber que pulsa em nosso coração algo diferente. Semelhantemente deve acontecer na comunidade. As pessoas, quando ali frequentarem, deveriam perceber que algo diferente move essa comunidade, a saber, o exemplo de Jesus. Isso deveria ser tão central que sempre de novo as pessoas teriam vontade de voltar ali, celebrarem e viverem. A título de ilustração, eu quero compartilhar o seguinte exemplo. Diz que duas irmãs estavam preparando o jantar. Elas fizeram um recheio especial, colocaram colheradas de recheio dentro do frango e estavam se preparando para colocá-lo dentro do forno. Pegaram uma folha de alumínio para cobrir a carne, para ajudar a reter os molhos. A primeira irmã começou a enrolar a folha de alumínio ao redor do frango, quando a segunda irmã a contestou asperamente, dizendo: "Isso não está certo. O lado brilhante do papel alumínio deve ficar virado para dentro." Ao que a primeira respondeu: "Mas isso é ridículo. Todo mundo sabe que o lado brilhante deve ficar virado para fora." Seguiu-se ali uma discussão calorosa, acirrada, cada uma querendo ter razão. Só mais tarde descobriu-se que ambas as irmãs tinham razão. Não fazia diferença nenhuma qual o lado do papel que ficava virado para fora ou para dentro. O frango iria assar de igual modo, ou seja, uma discussão desnecessária. Quase que o frango não foi assado para prejuízo de todos. Algo semelhante pode acontecer em nossa vida pessoal e em nossa comunidade. Se nós não focarmos Jesus Cristo, perderemos tempo discutindo e iremos concentrar nossas forças em aspectos supérfluos que não edificam. A partir do exemplo dos primeiros cristãos, nós queremos viver a pregação de Jesus. Ao invés de discórdia, busquemos a paz. Ao invés de brigas, busquemos a reconciliação. Vamos focar na vida, no trabalho, naquilo que realmente importa, a edificação do reino de Deus. Que, a exemplo dos primeiros cristãos, nesse tempo em que nós vivemos, possamos nos manter focados em Jesus, perseverantes nesse tempo, alimentando-nos pela palavra, partindo o pão com quem mais precisa e unidos pela oração constante. Assim, nós continuaremos sendo reconhecidos como cristãos autênticos que formam comunidades atrativas, inclusivas e missionárias. Caso contrário, se nós ficarmos ou focarmos os discursos discutindo por qualquer coisa, por exemplo, se a parte brilhante do papel de alumínio fica para o lado de dentro ou para o lado de fora, quando nada disso importa,
nós correremos o risco de não degustar um delicioso frango assado. Isto é, nós não poderemos desfrutar de uma vida em comunidade fraterna, leve e feliz. Pensemos nisso, nesse tempo em que nós estamos vivendo. Amém. A semelhança dos primeiros cristãos que foram perseverantes, porque tinham clareza na fé, queremos juntos renovar também a nossa fé, confessando-a a partir das palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Pois
você esteja neste momento, gostaria de convidá-lo e convidá-la a juntar e unir as suas mãos, fechar os seus olhos e sentirmos também a presença de Deus conosco e também, claro, a comunhão de tantos irmãos e irmãs que estão unidos neste momento em torno deste culto online, para o momento de oração. Ó Deus, antes mesmo de te procurarmos, Tu te revelaste a nós. Antes de invocarmos o Teu nome, Tu nos chamaste pelo nosso nome. Antes mesmo de nos achegarmos a Ti, Tu nos envolves com a Tua luz. Crendo nisto, queremos confiar a Ti a nossa vida, os nossos dons. Falar contigo nos dá calma, falar contigo nos dá paz. É o que sempre precisamos para viver. Por isso, confiamos a Ti as pessoas entristecidas, que necessitam do Teu consolo e do Teu amparo. Em especial as pessoas enlutadas de nossas comunidades. Fortalece-as na sua tristeza, na sua saudade, que se sintam irmanadas e abraçadas através desse culto, onde nos unimos virtualmente como família cristã. Que Teu amor, Tua paixão e ressurreição sejam sempre esteio e guia nas horas em que o nosso coração estiver fraquejado e entristecido. Lembra-nos da Tua fidelidade e das Tuas promessas que não falham. Segura-nos e sustenta-nos nas horas de tentação, para que o sentimento cristão sempre predomine e prevaleça. Assim seremos pessoas e, consequentemente, comunidades que se inspiram em Ti. Que esse tempo toque corações e nos faça mudar, melhorar, não somente por 4 ou 5 meses, mas para sempre. Que esse tempo nos permita refletir num novo sentido para a nossa vida, um sentido pautado pelos Teus preceitos e Teus valores. Isso pedimos, juntos, quando também aqui nos unimos, como uma só família cristã, em torno da oração que Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o ressuscitado, nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queira aceitar as palavras de bênção sobre a tua vida. Quando a nossa terra estiver seca e árida, com os sofrimentos e dificuldades da vida, seja nossa fonte de águas refrescantes, bondoso Deus. Quando a paz estiver corrompida pela guerra, pela violência e as injustiças, seja nossa força, ousadia e paciência, querido Pai. Em todos os momentos de nossa vida, seja nosso auxílio e proteção. Assim nos abençoe e nos sustente o Deus da graça e do amor, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo nos acompanhe. Fiquemos perseverantes e em paz e unidos, servindo ao Senhor, onde tivermos oportunidade, onde estivermos. Amém. Grande é o nome
e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão